47, você se lembra da história de José? Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Como escravo ele vai parar no Egito. Ali no Egito, ele acaba sendo preso, na prisão, interpretando, né, o sonho do copeiro. Isso no devido tempo faz com que ele seja lembrado diante de Faraó, porque Faraó teve um sonho. O sonho de Faraó foi com 7 vacas gordas, que José interpretou como sendo 7 anos de prosperidade. Irmãos, para mim é evidente na Bíblia, quando a Bíblia está falando de coisa gorda, está falando de coisa boa. É importante para nós os gordinhos firmar essa doutrina. Depois fala também de 7 vacas magras, que representavam 7 anos de fome, de miséria. Ele interpreta o sonho para Faraó e diz, olha, estão vindo 7 anos de prosperidade, mas depois vão vir 7 anos de fome, que vai comer o fruto dessa prosperidade toda. Então Faraó precisa ter uma atitude sábia, trabalhar com fundo de reserva, saber aproveitar a prosperidade, não comendo e desfrutando tudo, mas provisionando, que quando chegar a fome, você vai ser o cara que tem recurso quando ninguém mais tem. Aí você está feito. Você não só vai sobreviver, mas o mundo vai comer na sua mão, literalmente. E disse, você só tem que arrumar um bom administrador. Fala, olha para José que está contratado. Você é o cara que viu isso tudo, entendeu, pensou, planejou. Você é o cara. Irmãos, José se levanta. Então vem os 7 anos de fartura. E o texto que nós vamos ver quando começaram já os anos da fome. Gênesis 47, 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, e o recolheu à casa de Faraó, tendo-se acabado, pois, o dinheiro. Imagina o caos financeiro. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã. Foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então deixa eu fazer uma observação aqui. Não ter dinheiro na mão, cash, liquidez, não é desculpa para não pagar uma dívida. José disse, você não tem dinheiro, você tem coisa que vale, desfaz do que você tem. Nós vamos negociar com isso. Então eles trazem o gado. E o texto diz aqui no versículo 17, então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Fim daquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos a meu senhor, que se acabou totalmente o dinheiro. E o meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Chega e diz, cara, fala sério, acabou a grana, você já tirou, né, o rebanho, ele diz, só sobrou nosso corpo e a nossa terra. Vocês vão boa ideia, vamos fazer negócio. Versículo 19, eles dizem, porque haveremos de perecer diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então a proposta deles, é melhor continuar vivo, ainda que sendo escravo, do que em nome da liberdade a gente morrer de fome. E disse, se a gente comprar o pão, a semente e não pagar, você vai executar a dívida, você vai tirar a nossa terra, e nós vamos acabar sendo entregues como escravo. Então a proposta deles para José, vamos simplificar a transação. Você já nos compra a nós e a nossa terra em troca de pão e de comida. E a partir do momento que eles se tornassem escravos de Faraó, embora eles viveriam a partir dali para servir o Faraó, era a responsabilidade do Faraó sustentá-los. Então eles não estão só pagando o preço da comida que eles estão pegando nesse momento, eles estão se garantindo. José aceitou a transação, versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Alguém disse, foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. Porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. 21. Quanto ao povo, ele os escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Escravizar aqui, que ele não foi reduzir a trabalhos forçados. Tem uma outra versão que diz, e os fez passar as cidades. Significa o quê? Os campos não são mais seus, vocês vêm para os locais de trabalho, de produção, eles passam a servir Faraó. Agora, vamos pensar juntos, a partir desse momento, porque eu estou usando esse exemplo bíblico, que revela o pensamento, a maneira de lidar com uma cultura.
Nós não lidamos hoje, graças a Deus, com escravidão, né, como já houve no passado e principalmente nesses tempos antigos. Mas eu quero que você entenda a mentalidade de quem viveu, a maneira como eles compreendiam algo parecido com o que Deus fez conosco. A partir do momento que Faraó os comprou, e eles não são mais si mesmos, pertencem a Faraó, nós precisamos entender o seguinte: eles iam, né, José diz no versículo 23, então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tem de semente, semear a terra. Irmão, vamos pensar junto, de quem é a terra? Vamos lá, de Faraó. De quem é a semente que está vindo do celeiro? De Faraó. De quem é o povo que vai plantar a semente de Faraó na terra de Faraó? A mão de obra também é de Faraó. Pergunta com a resposta óbvia, não é aquelas campanhas de cartão de crédito. De quem que é a colheita? Vamos lá, de quem que é a colheita? Não é a coisa mais óbvia a se concluir. Olha o que José diz, no entanto, versículo 24. Das colheitas dareis o quinto, a quinta parte, 20% ao Faraó. E as 4 partes, ou 80%, serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento, dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Irmão, olha o que José está dizendo. Ei, vocês dão 20% de tudo que é de Faraó para ele, pode ficar para o resto. Você acha que alguém reclamou? Você acha que alguém levantou lá para fazer o protesto? Ladrão! Está tentando tomar 20% que é nosso! Esse zero foi festa, olha o versículo 25. Responderam eles: a vida nos tem dado, achamos mercê perante meus senhores, seremos servos de Faraó. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha versão própria que eu estou criando. Eu brinquei com isso em algum lugar, alguém procurou no fim do culto para comprar minha Bíblia. Os caras olham nessa minha tradução para José e dizem: você é o cara, desse jeito abosta de ser escravo. Mas eles olham e dizem: o quê? Faraó é dono de tudo, vai ficar só com um pouco do que é dele, o resto para a gente? Eles estão no lucro. Porque eles entendem que ele não quer ser comprado. Eles entendem o que é pertencer a alguém. E o problema de muito crente que não entende redenção, é que quando a gente ensina um princípio, 10% que você ganha pertence a Deus. Ladrão! Estão tentando pegar 10% do que é meu. Eu digo: não, cabeçudo, Deus é que te deixa ficar com 90% do que é dele. A mentalidade, querido, é totalmente diferente. Outro dia um irmão falou para mim: eu não sou dizimista, eu sou tudista. Eu falei: eu sou os dois. Eu não sei por que um exclui o outro. Pela redenção, Deus é o dono de tudo. Eu acredito que tudo é dele. Mas Deus instituiu um princípio, querido, mesmo dentro da visão da redenção, que eu quero compartilhar com você. Quando nós entendemos redenção, querido, eu creio que nós não vamos ter resistência com o dízimo, e nós vamos entender algo mais profundo. Eu falei que assim como o corpo é de Deus, e quando você cuida de forma correta do corpo, você está celebrando a redenção. Então vamos falar das finanças. Quando você age com a correta mordomia sobre isso, existe uma celebração da redenção. Você pode dizer amém? Amém. Agora vamos mexer no assunto disso. José pediu 20% para o Faraó. Eu creio que, embora em termos práticos o palácio e a corte de Faraó precisassem ser mantidos, eu creio que José não está só determinando algo que vai dar manutenção à casa, à corte, ao palácio de Faraó. Assim como também eu creio que o dízimo não é só para a manutenção da casa de Deus. A gente ensina que isso é efeito colateral. Isso é mera consequência. Eu creio que a razão pela qual José estabeleceu isso envolve algum conceito a mais. Eu sempre digo que todo favor que você faz a alguém e você não lembra que é favor, ele acaba virando obrigação. Eu poderia te dar muitos exemplos, mas eu lembro de uma situação. Quando pastoreava ainda na cidade de Guarapuava, eu lembro de uma época que a gente estava lidando com algumas situações de como ajudar algumas pessoas, não só da igreja, mas às vezes famílias que nem eram da igreja, né, mas estavam sendo tocadas, alcançadas pelas células. E durante um tempo, não foi muito, nós trabalhamos com esse sistema. Eu me lembro de uma situação em que nós conversamos com um camarada. Alguém da família estava sendo evangelizado, não tenho certeza se ele tinha se envolvido, acho que não. E nós dissemos: olha, você ficou desempregado, nós como igreja queremos ajudar você. Daqui para frente, por 6 meses, todo mês, nós vamos entregar uma cesta básica boa. Se você arrumar um emprego mês que vem, não tem problema. Nós vamos lhe dar 6 meses de cesta básica do mesmo jeito. Se você não tiver arrumado emprego em 6 meses, a cesta básica também para. Ela não vai continuar. Tá bom?
Só que, querido, se você não ficava lembrando, camarada, isso aconteceu, ei, já foi a primeira, só tem mais 5. 2, só tem mais 4. Ei, esse mês chegou no meio, né? Está acabando. O camarada chegava lá no 7º mês e falava, cadê minha cesta básica? Como se a gente estivesse roubando ele. Porque o favor, querido, você não lembra que é favor? Ele se torna obrigação. José diz, gente, Faraó é dono de vocês, de todo o Egito, mas ele não quer tratar vocês como escravos. Ele vai dar uma boa liberdade para vocês. No entanto, para que vocês não esqueçam quem é quem nessa história, de tudo que você escolhe, 20% de Faraó. Sabe, querido, eu quero te dizer que o propósito disso não tem a ver só com contribuição. E é algo que nós precisamos entender, querido, embora o Novo Testamento fale de uma contribuição voluntária, cada um contribua conforme o propósito do seu coração, está falando sobre oferta, que é um aspecto diferente do outro. Nós precisamos entender o que Deus estava propondo. José pediu, querido, 20%, a quinta parte. O que Deus pediu a 10ª parte, 10%? Eu vejo algumas razões que ele por trás do dízimo, que relacionam esse assunto com redenção. Em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos entender a tipologia do número 10. Número 10, ainda que ele tenha na Bíblia um conceito às vezes ligado à prova ou a juízo, Deus deu 10 mandamentos para provar a nação de Israel. Deus enviou 10 pragas para julgar os egípcios. O 10 está muito ligado, tanto à prova como a juízo. Mas quase sempre num contexto de redenção. Tanto o momento em que os 10 mandamentos são dados, como as 10 pragas são enviadas, é uma das figuras bíblicas mais fortes de redenção. Faraó escravizou a nação de Israel, está oprimindo aquele povo. E isso é uma figura do quê? De como o diabo também antes nos escravizava e era senhor sobre as nossas vidas. Na noite de Páscoa, em que o cordeiro de Páscoa foi morto, nós temos uma figura de redenção muito forte, a ponto de Paulo escrever aos Coríntios e dizer Cristo, nossa Páscoa. Algumas versões traduzem o cordeiro pascal, está dizendo Cristo, nossa Páscoa. Assim como na noite em que aquele cordeiro foi imolado e o sangue foi aplicado nas portas, porque ele tinha uma mensagem. O povo de Israel foi livre da escravidão e ele passa a ser naquele dia propriedade de Deus. E Deus fala no Sinai, em Êxodo 19, que eles eram um reino de sacerdotes. Tudo aquilo que Pedro aplica sobre a igreja do Novo Testamento já havia sido declarado sobre Israel naquele momento. Nós temos ali que uma figura forte de redenção. Nesse contexto de redenção é que o número 10 aparece. Você sabe qual era o dia em que o cordeiro da Páscoa, a figura do sacrifício de Cristo, que a Bíblia diz era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Sabe qual o dia que Deus mandou separar o cordeiro? No dia 10 do mês de abril. Não podia ser no dia 9, não podia ser no dia 11, no dia 10. Há uma figura de redenção. Deixa eu te dizer outra coisa. Deus diz assim, se você trouxer os dízimos, eu repreendo o devorador. Está dizendo, a briga não é sua, é minha. Agora, interessante que é quando você olha para a figura de redenção do Velho Testamento, você vê Deus dizendo o seguinte, toda a família onde um cordeiro for imolado, vai pegar do sangue do cordeiro, vai colocar nos umbrais das portas. O que Deus mandou fazer aquilo? O sangue que ele tem o poder de proteger uma casa do reino espiritual, não. Senão tinha gente até hoje pintando com sangue não só o umbral da porta, a porta toda, a parede, o telhado, o portão, o muro. Deus disse que aquilo era um ato profético. Êxodo 13:2 diz, o sangue vos será, 12:13, o sangue vos será por sinal. O que Deus estava dizendo? Quando vocês colocarem o sangue nos umbrais, isso é um ato profético. Isso é uma declaração para o reino do Espírito. Amém. Esse é um anúncio de que um dia o Cordeiro de Deus, a verdadeira figura que nós estamos anunciando aqui, ele vai entregar sua vida por nós, ele vai derramar o seu sangue. O seu sangue será a moeda de compra, será a moeda de resgate. O que ele estava anunciando ali, querido? Por causa do derramar do sangue do Cordeiro, nós hoje somos propriedade de Deus. Ao anunciar aquilo, querido, o que está sendo proclamado? Deus diz, quando o anjo da morte passar, isso é uma figura de Satanás. Deus disse, eu mesmo vou defender a casa onde há a marca do sangue. Quando o assunto é redenção, querido, porque redenção é o resgate da propriedade, está falando daquilo que é de Deus. Deus defende o que é dele. Deus está dizendo, nas casas onde houver o sangue, e o inimigo for passar, Deus diz, eu mesmo me coloco na frente e diz, no que é meu você não toma. Eu tenho um amigo, pastor Carlos, de Balneário Camboriú. Ele tem um testemunho, acho que o ministro da Alcântara compartilhou isso aqui com a gente, muito forte.
Antes de converter, foi de tudo um pouco. Mendigo, canceroso, bruxo. Pensa num cara que passou por uma faxina. Um dia nós estávamos conversando e na sala de casa eu falei, amigão, me ajuda a entender como é que você, vivendo no mais profundo nível de magia negra, como você entendeu que tinha que servir a Deus e não ao diabo?